Hoje eu vou falar um pouquinho sobre adoção, sobre o processo, dúvidas que podem até ser respondidas através desse vídeo e quem sabe já abrir aqui um bate-papo, uma comunidade para quem quiser tirar dúvida ou também demonstrar algum interesse para entender o processo. Já compartilhei aqui que a gente está fazendo, né? Está no processo de adoção. Estamos há 2 anos e meio já nesse processo. E eu vou falar algumas angústias, alguns pensamentos e reflexões, etc. A primeira angústia, que realmente é muito angustiante, é a demora do processo. Tá? Faz parte. É difícil, às vezes, a gente até materializar que existe uma espécie de gestação, né? Porque realmente leva muito tempo. Desde a decisão até o cadastro nacional de adoção, até a ligação do fórum. Né? Ansiosa por essa ligação. Então, é algo que a gente precisa estar preparado e considerar também na decisão, né? Com o tempo que leva o processo. Esse tempo, na verdade, ele é relativo, porque existe, que na verdade até surpreende muitas pessoas quando eu comento que estou 2 anos e meio. As pessoas normalmente falam, poxa, mas tem tanta criança precisando e tudo mais. Realmente, se você comparar, existe até um número maior de pretendentes à adoção do que crianças cadastradas. Minto. Existe um número maior de crianças cadastradas do que pretendentes, mas essas crianças, elas têm até, porque entra também os adolescentes, então elas têm até 17 anos. Então, a maioria dos pretendentes não optam por adoção tardia. Então, dá essa diferença. Né? O nosso perfil, por exemplo, ele é um perfil que não é de uma adoção tão rápida, por isso que a gente colocou até 5 anos, então, até 5 anos, na verdade. E essa faixa, ela costuma ser mais disputada, podemos dizer assim, então não ocorre de forma tão rápida. O nosso processo, ele está 2 anos e meio, mas passou 1 ano para ocorrer a habilitação e tem 1 ano e meio, mais ou menos aí, de espera, já habilitado. Fala mais ou menos do processo. Outra coisa que costumam compartilhar, anotei umas coisinhas aqui para não esquecer. Outra coisa que costumam angustiar é a questão da gente não saber a história, né, do filho, né, que vem, o que é que ele passou, como eram os pais, enfim, histórico de doença, histórico familiar. E isso costuma trazer uma angústia para quem costuma pensar, né, sobre a possibilidade de adoção. Estou aqui recebendo minha sobrinha, deixa eu mostrar que ela é linda. Lolinha! Tudo bom? Tá, mas vamos voltar. Existe uma angústia em relação a isso. Eu, particularmente, não passo muito por essa angústia. Eu não vivo, na verdade, muito essa angústia, porque eu sempre pensei que até o biológico viria com uma carga que do desconhecido, né? A responsabilidade da educação e enfim, a novidade que poderia vir junto, né? Seria imprevisível. Seria imprevisível meu filho, que é o biológico, poderia ter vindo com alguma doença, enfim, que exigiria uma atenção ou um cuidado mais especial. Então, isso particularmente não me angustia. Tem uma curiosidade enorme para saber qual foi a história de vida, a história familiar, tenho, mas nunca, na minha vivência, né, nesse momento que eu estou passando, e não costumou, nem costuma ser uma angústia. Existe também, estou aqui olhando meus pontos. Existe também. Peraí que eu preciso filmar de novo. Lá vai. Certo, vamos voltar.
existe também, como eu falei no último vídeo, né? Existe uma matrescência também para adoção, né? A gente está mudando de um estado de não mãe para mãe. Então, é importante também lembrar disso, né, para toda decisão. E que será vivido. Então, né, toda novidade de rotina, de mudança, enfim, até hormonal também, tudo vai ser vivido. Existe um mito ou talvez uma crença de que a adoção, eu vou pulando aqui de ponto para ponto, mas existe uma crença de que a adoção pode ser realizada ainda naquela ideia de que você vai numa creche, num abrigo, enfim, num local onde você pode ir lá escolher a criança e adotar. Não é assim que ocorre, tá? Existe um cadastro nacional de adoção. Isso é realizado através do fórum, em tudo é muito, todo o processo ele é muito fechadinho, muito redondinho. Ele é demorado, mas ele é correto. Então você tem que procurar o fórum do seu município, mostrar toda a documentação, então tem toda a parte burocrática, tem a parte tem a parte do... Tá uma agitação aqui de menino. Tem uma parte de... enfim, toda a parte burocrática que vai para a juíza, tem o acompanhamento da assistente social, tem as entrevistas, tem a visita domiciliar, tem um curso de preparação psicossocial. Então você passa por algumas etapas até estar habilitado à adoção, certo? Depois que você está habilitado, é que vem a busca realmente pela criança. E quando você se torna habilitado, nisso você também já passou por uma etapa que é a definição do perfil da criança, certo? Então não existe bem aquela ideia de que você vai no local e vai escolher a criança e tarará. É importante também entender que o judiciário, né, o fórum, ele não está escolhendo uma criança, né, um filho pra gente. Na verdade, ele está escolhendo os pais para uma criança. Então, o foco é a criança, certo? O foco é a criança. E aí vem um ponto para mim que é muito importante, que é entender que a adoção, ela não é um ato de caridade, tá? Não é um ato de caridade e santidade, tá? Certo? Porque normalmente quando eu falo que a gente está passando por um processo de adoção, todo mundo fala, poxa, que coisa bonita. É bonito, tá? É bonito. Eu tô dizendo que não há uma beleza na adoção, há sim. Mas eu sinto isso, que as pessoas enxergam como se eu estivesse fazendo uma caridade. Eu não estou fazendo caridade, tá? Eu acho que é bem importante a gente desconstruir essa ideia. Existe sim que foi um dos motivos que nos levaram, eu e meu marido, a adotar, que é a questão social, né? Mas não é caridade, tá? Deixa eu ver aqui meus pontinhos. O que mais que eu botei aqui? Eu acho importante, caso você opte pela adoção, porque foi alguma impossibilidade de gerar o biológico, vamos dizer, eu estou adotando porque eu não consegui engravidar, que é comum. Acho extremamente válido também, né, para poder viver a maternidade e tudo mais. Eu super apoio, inclusive, essa ideia. Mas eu acho que é importante você entender que são, na minha visão, tá? Minha visão, que são tipos de maternidade diferentes, né? E é importante, eu acho que você viver, fechar esse ciclo do que seria ter um filho biológico e abrir um novo ciclo do que é o filho não biológico ou a adoção, né? Para você encerrar bem e fechar bem a ideia de que você não conseguiu o filho biológico, né? Viver esse tipo de maternidade que foi sua primeira opção e partir para a segunda. Então, eu acho que é importante, né, ter esses fechamentos. Olhar aqui mais alguns pontos. Eu botei aqui, tá preparado para os desafios, e aí o desafio acho que da maternidade, no modo geral, essa questão de criar vínculo, construir afeto e confiança, faz parte da maternidade biológica também. Eu tento me preparar para
para que tipo de desafio eu posso viver com o filho não biológico? Eu sempre, por exemplo, na definição do perfil, você pode colocar se você aceita crianças com alguma deficiência física, enfim, você pode definir muita coisa nesse perfil. E aí, por exemplo, eu sempre me vi uma pessoa muito ativa profissionalmente e sei que existem alguns desafios que eu teria talvez que abrir mão de alguma, enfim, alguma atividade profissional e optei por não colocar, por exemplo, deficiências físicas que poderiam trazer uma responsabilidade maior que eu talvez não esteja preparada para atender nesse momento. Porque, por exemplo, se eu tivesse um filho biológico, obviamente, tudo isso ia acontecer. Mas na adoção, a priori, nós colocamos, né, que não tivesse, enfim, alguma deficiência física, por exemplo. Isso foi uma escolha. E aí, eu tô abrindo aqui, né, meu perfil, mas eu acho importante porque a gente tem que definir realmente o que a gente está preparado para lidar, certo? E algumas coisas a gente já pode pensar, por exemplo, mudanças de humor entre a alegria do acolhimento e às vezes a tristeza e um abandono. Então são coisas que já passam pela minha cabeça que, como pais, né, mãe e pai, a gente precisa estar preparado para atender e para passar por tudo aquilo ali. Preconceito, bullying, enfim, tudo isso a gente tem que estar, né, enfim, imaginando. Eu botei aqui resiliência e paciência como outro ponto importante, tanto na espera, porque é um processo demorado, para o perfil que é mais disputado, porque se você faz a adoção tardia, ela ocorre muito rápido. Eu tenho um casal de amigos, inclusive eram vizinhos na época, que fizeram curso de preparação psicossocial junto com a gente. A adoção deles foi tardia, era um casal de irmãos, acima de 12 anos, e foi muito rápido o processo de adoção deles, tá? Mas é uma coisa, mais uma vez, a responsabilidade da escolha e de você pensar e estar preparado para a escolha que você vai estar fazendo. Sim, tanto a resiliência da demora, né, como eu estava falando, como também da própria criação do vínculo, de confiança, né? A gente está, por exemplo, se no meu caso acontecesse a adoção de uma criança de 4, 5 anos, ela já tem bagagem. Ela não vai estar ali aberta, já, tipo, cheia de amor, ela vai estar passando por uma carga ali emocional, histórica, e tem que ter resiliência e paciência para criar, né, esse vínculo, confiança, tudo mais. E tem mais 2 pontos que eu acho importantes, só para finalizar. Um deles é envolver a família, tá? Envolve a família no processo de adoção. É importante você já ir criando sua rede de apoio. Imaginar como se você estivesse realmente numa gestação e você vai envolver aqueles entes, né, em todo o processo. Então, envolve a família, na minha opinião, é importante, né, e aí vai de você, realmente uma visão. E outro ponto é confiar no processo. O processo é demorado, mas ele é muito redondinho. Quem for participar do processo, né, vai ver que ele faz sentido. Quando você adota a criança pelos meios legais, por esse processo bem certinho, não tem chance de nenhum familiar aparecer depois para querer a criança de volta. Então tem um processo de destituição familiar dessa criança. Então há muita segurança nesse processo. Enfim, confia no processo. Eu estou dizendo isso, eu estou repetindo para mim mesma, porque a gente fica ansiosa, quer que chegue, mas é confiar no processo. Vai acontecer quando tiver que acontecer. E é isso. Eu espero que tenha conseguido tirar algumas dúvidas e que a gente tenha aberto aqui um canal para trocar figurinhas. Quem sabe mais alguém esteja passando por essa espera, resiliência e paciência
que eu tô passando também com o processo de adoção. Até a próxima!